Olá, amigos do Central do Esporte e da UFN TV. O quadro História das Copas de hoje apresenta a década de 80, com as Copas de 82 e de 86. Um período em que o Brasil lutava por democracia e contra a crise econômica. Ao mesmo tempo, o mundo vivia ainda tensões da Guerra Fria, a Guerra das Malvinas entre a Argentina e a Inglaterra, ao passo que alguns continentes ainda procuravam políticas de integração. Tudo isso no mundo político, porque no mundo da bola, a paixão pelo futebol crescia muito junto ao acesso à televisão. A Copa de 1982 foi disputada na Espanha, país que buscava recuperar a imagem positiva após mais de 4 décadas do governo ditatorial comandado pelo general Francisco Franco, a ditadura franquista. Aqui no Brasil, os tempos eram de transformações. Muitas manifestações exigiam a volta da democracia e a saída do controle militar. No campo futebolístico, o esporte se modificava também. Após muitos anos como CBD, em 1980, surgia a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A troca de nome apontava também um novo comando para a seleção. Surgia a figura de Tele Santana como treinador e a seleção passava a apresentar um jogo bonito, com grandes craques e com uma técnica que encantou o mundo na primeira fase da Copa. Aliás, para quem gosta de bola na rede, a Copa da Espanha registrou a maior goleada da história, o 10-1 da Hungria sobre o El Salvador. Foi também a primeira vez que a Copa do Mundo teve 24 seleções. A vice-campeã de 74 e 78, Holanda, foi a grande ausência. O Brasil jogou a fase de grupos em Sevilha. 3 vitórias, sendo 2 delas por goleada. 2-1 sobre a União Soviética, um jogo truncado, 4-1 sobre a Escócia e 4-0 sobre a Nova Zelândia. Na fase seguinte, disputada em Barcelona, as semifinais apontariam para os finalistas por meio de 4 triangulares. O Brasil não tomou conhecimento dos atuais campeões do mundo e passou por cima da Argentina com uma grande vitória por 3-1. Neste jogo, o jovem Diego Armando Maradona foi expulso no fim da partida por uma entrada violenta em Batista. Com um futebol eloquente e praticamente imbatível, o Brasil decidiria a vaga para a final contra a Itália. Bastava um empate contra um adversário que havia se classificado às semifinais com muitas dificuldades e que não apresentava um bom futebol. Os italianos também atravessavam acusações de corrupção em jogos do Campeonato Nacional. O clima desfavorável, porém, fez da Esquadra Azzurra um personagem ainda mais histórico para o nosso futebol. Derrotada em 1970 no Tricampeonato do Brasil, em 1982 os italianos impediriam que mais uma das técnicas e favoritas seleções de todos os tempos fosse a campeã mundial. No jogo, que ficou conhecido como o desastre do Sarriá, a Itália fez 3-2 e eliminou o Brasil de Leandro, Sócrates, Falcão, Zico e de Tele Santana. Apontado como um dos responsáveis por manipular resultados de jogos do campeonato italiano, Paolo Rossi foi tão efetivo quanto decisivo. Ele marcou os 3 gols dos 5 daquela partida. Outra seleção badalada na época era a França, que tinha Michel Platini. Após conseguir alcançar a semifinal e estar vencendo por 3-1 na prorrogação, os franceses acabariam derrotados nos pênaltis pela Alemanha Ocidental. Com Itália e Alemanha na decisão, o mundo conheceria um novo tricampeão. O Brasil esteve presente na decisão com Arnaldo César Coelho, o primeiro árbitro não europeu a apitar uma final da Copa do Mundo. A partida foi disputada em Madrid. Se no primeiro tempo faltaram gols, no segundo a Itália abriu 3-0, enquanto os alemães apenas descontaram. O placar de 3-1 consagrou Paolo Rossi, artilheiro e o melhor jogador da Copa de 1982. Itália de Paolo Rossi, campeã, Alemanha Ocidental em segundo, França de Platini em terceiro e Polônia em quarto lugar foram as melhores classificadas da Copa de 1982. De 82 vamos para 86. Apenas 16 anos após a Copa de 1970, o México sediou o torneio outra vez. Uma crise econômica foi o motivo da desistência da Colômbia, o país sul-americano candidato até então. Para quem não sabe, a FIFA ainda ofereceu a competição ao Brasil, aos Estados Unidos e ao Canadá, mas todos recusaram. Nem um terremoto em 1985 foi o suficiente para que o México abrisse mão de sediar a Copa de 1986.
Entre algumas curiosidades, a Copa de 86 registrou a volta da seleção de Portugal, enquanto Canadá, Iraque e Dinamarca chegavam pelo Mundial pela primeira vez. Esta última recebeu o apelido de Dinamáquina, por ter massacrado o Uruguai com uma vitória de 6-1 em uma das partidas da Copa. No âmbito econômico, o Brasil era governado por José Sarney. Tempos de hiperinflação, da criação dos planos econômicos mirabolantes e uma nova moeda, o cruzado. Mas nada conseguiu resolver os problemas internos da nossa política econômica. A seleção brasileira, por sua vez, novamente foi comandada por Tele Santana. A geração de 82 ainda estava presente, no entanto mais velha, ainda que com ótimos valores. Esta foi a Copa em que Renato Gaúcho, Leandro, Toninho Cerezo e Éder não jogaram por conta do corte feito por Tele Santana nos meses antes do torneio e por motivos de indisciplina, segundo o próprio Tele. A campanha do Brasil foi boa na fase de grupos. Vencemos Espanha, Argélia e Irlanda do Norte. Nas oitavas de final, despachamos a Polônia. Tudo ia razoavelmente bem até as quartas de final. Mesmo superior em campo, o Brasil penou contra a França, que outra vez tinha Michel Platini. No tempo normal, empate 1-1, com Zico desperdiçando um pênalti. A igualdade seguiu na prorrogação, e até o goleiro Joel Batz defendeu o chute de Sócrates, e o zagueiro Júlio César acertar a trave na cobrança de pênaltis. Acabaria, assim, outro sonho de uma seleção comandada por Tele Santana de vencer uma Copa. Para completar a tristeza de parte dos brasileiros, a grande seleção da Copa foi a Argentina. Além disso, a atuação de um jogador que consolidou-se no panteão dos deuses futebolísticos, Diego Armando Maradona, conhecido como El Pibe de Ouro, traduzindo, a criança dourada. Na partida contra a Inglaterra, pelas quartas de final, ele já havia marcado um gol com a mão, naquele que ficou conhecido como La Mano de Dios. Um jogo emblemático, porque os argentinos jogaram com garra para dar uma resposta aos ingleses, seus inimigos na Guerra das Malvinas, apenas 4 anos antes. Foi nesse jogo também que Maradona fez aquele que seria um dos gols mais bonitos da história, quando driblou 6 jogadores ingleses e o goleiro Peter Shilton para marcar o gol eleito como o melhor do século. Na final, os argentinos enfrentaram a Alemanha e dominaram amplamente até a metade do segundo tempo. Abriram 2-0 e a conquista parecia uma questão de tempo. Os alemães, porém, empataram e quando tudo parecia se encaminhar para a prorrogação, Maradona encontrou Giorgio Burruchaga livre para marcar o terceiro e derradeiro gol da decisão. Maradona foi escolhido o melhor jogador de 1986, enquanto o inglês Gary Lineker foi o artilheiro. A Argentina de Maradona campeã, Alemanha Ocidental em segundo, França em terceiro e Bélgica em quarto foram as melhores seleções colocadas na Copa de 86 no México. Por hoje era isso, amigos do Central do Esporte, até a próxima!